Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo sobre seitas e heresias. E para iniciarmos, eu vou estar relatando aqui de maneira bem objetiva aquilo que nós tratamos no último encontro, para vir à mente dos irmãos. E lembrando que no corre-corre eu acabei também não deixando lá no grupo o material de apoio acerca dessa aula que tivemos, e assim nós vamos relembrar algumas questões aqui. Não sei se todos estiveram presentes, enfim. Então nós falamos sobre heresia, né? Dentro daquela matéria, né, que na teologia é chamada de heresiologia, que é o estudo das heresias, das seitas e das heresias. Então, lembrando aqui algumas coisas que nós comentamos. Primeiro, nós abordamos a questão da definição, o que vem a ser uma heresia. E heresia nada mais é do que toda matéria toda doutrina, né, que em matéria de fé, ela vai sustentar uma opinião contrária, adversa à palavra de Deus. Nós temos aqui alguns textos de apoio, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Gálatas 5:20 vai falar sobre isso, 1 Coríntios 11:19 e 2 Pedro capítulo 2, que é uma passagem onde o apóstolo Pedro vai fazer esse relato e trazendo esse esclarecimento acerca de como funciona o posicionamento dos falsos mestres. Então isso é uma heresia. E diante disso a gente já pode tirar aqui uma conclusão de que uma instituição, mesmo sendo ela cristã evangélica, ela pode ser uma seita, funcionar como um segmento que difunde heresias. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos que heresia é todo o posicionamento, né, em se tratando da fé ou da própria palavra de Deus, mas que vai trazer, né, ou sustentar, como nós dizemos, posicionamentos contrários, opiniões contrárias à palavra de Deus, nós temos aí uma heresia detectada. Nós falamos mais o quê? Que a palavra heresia, ela vem de um termo, né, que é um termo grego, que tem o sentido, o significado de divisão, né? Então seita ou heresia tem também essa ideia de divisão, né, de uma determinada corrente de pensamento. O termo grego é haireses, eu não sei se é bem assim que pronuncia, né? E esse termo passado para o latim, aí nós vamos ter secta, que é de onde vem a palavra seita. Então, a heresia é aquilo que vai sustentar opiniões contrárias à palavra de Deus e tem também esse objetivo de trazer divisão. Nós falamos sobre o que também? Qual é a importância de estudar / combater heresias? Porque isso é uma coisa importante. Aí entra o nosso posicionamento como cristão. Eu não sei se você já ouviu, às vezes quando surge um assunto de certa forma polêmico, algo que você de repente vê por parte de determinadas instituições por aí, determinados pastores, esses apóstolos modernos, e você desconfia daquilo. Você observa que ali tem algo estranho, mesmo sem ter muito entendimento, mas existem pessoas que observam e falam: não, aquilo ali está muito estranho, isso é coisa de crente mesmo, isso é coisa da gente ver no ambiente de igreja.
E já tem aquelas pessoas que aí chegam e dizem assim: não, mas não cabe a gente julgar, é melhor ficarmos quietos, deixa que o Senhor toma conta, né? Tem uma expressão que o pessoal usa na rede social, né? Quando eles fazem ali os memes, tem uma expressão que diz assim: é o importante que está ganhando alma, né? E quando alguém chega e diz assim que é melhor ficar calado, não se levantar para o embate, não criticar, não se posicionar, aí está um erro e um tipo de palavra, expressão que você não deve dar ouvidos. Qual deve ser o nosso posicionamento? Ir para a Escritura, procurar pessoas mais experientes, embasadas dentro da palavra, que a Bíblia vai chamar de pastores, de anciãos. São essas pessoas, né? Como nós temos na nossa igreja, o nosso pastor, os presbíteros, as pessoas mais entendidas, preparadas para dar um conselho, uma palavra, né? Tirar aquela dúvida, e aí a gente vai sim para o confronto, com base na palavra de Deus, mas é preciso haver esse posicionamento. E é justamente em cima disso que eu digo: qual é o objetivo de estudar heresias e ao mesmo tempo combatê-las? Pela defesa do reino de Deus. Nós já estudamos aqui a questão da apologética, não é isso? Que vai se referir à defesa do reino de Deus. É procurar uma confusão, é querer uma intriga? Não é nada disso. É mostrar a verdade como ela é, dentro da palavra. Então, como filhos da luz, nós precisamos ter esse posicionamento. Além do fato de que, se a gente não questionar certas coisas e acharmos, isso aí não tem problema, às vezes por falta de entendimento, por uma preguiça de ler as Escrituras, de examinar, nós nos tornamos presas muito fáceis nas mãos dessas pessoas. Porque se tem uma característica que todo segmento que é uma seita possui, é a questão da disciplina, é a questão da determinação, né? De serem aprimorados, aguerridos naquilo que eles defendem. Então, se o cristão não está preparado, não tem o devido conhecimento nas Escrituras, ele vai se tornar uma presa fácil e pode ser levado por qualquer pensamento desse tipo, como nós usamos a expressão ventos contrários de doutrinas. A realidade de muitos jovens e adolescentes que passam o tempo na igreja envolvido com muitas atividades, muitas vezes até aguerridos em atividades, né, trabalhos na instituição e tudo, mas sem o devido conhecimento na palavra, 2, 3 semanas quando ele chega na universidade é o suficiente para aparecer lá um professor ateu, espírita, ou até mesmo satanista que defende qualquer outra corrente desse tipo, rapidinho faz uma lavagem cerebral. É uma das coisas que mais acontece, esse tipo de situação. E aí vem o choro, o lamento, a tristeza dos pais que diz assim: mas o que aconteceu? O meu filho cresceu na igreja. Mas o crescer na igreja é uma coisa, né? O crescer nesse sentido, mas de estar enraigado, né, e firme no conhecimento das Escrituras já é outra, totalmente diferente. E aí acontece que muitos desses jovens cristãos, né, eles sofrem esse tipo de lavagem cerebral, e aí quando ele retorna ou um descolado, né, para o lado da malandragem, defensor de todo tipo de drogas, ou ele retorna para casa um homossexual, né,
Alguma coisa dessa natureza, porque passa por uma transformação e perde toda a sua essência. Eu não vou perguntar quem já viu algum caso desse tipo, porque é do conhecimento de todos que isso acontece muito. Não com todos, né? Tem aqueles que vão e voltam firmes, sem negar a sua fé, os seus princípios, os valores que defende. Por quê? Porque foi alicerçado na palavra. Mas esse é um motivo muito importante para se estudar sobre heresias. É pela defesa do reino de Deus. Defendendo o reino de Deus, nós vamos evitar, que as inverdades sejam disseminadas, ou pelo menos vamos deixar as pessoas esclarecidas. Nós precisamos atuar com esse poder de influência sobre as vidas das pessoas, porque se a igreja estiver aqui na terra e não exercer influência sobre quem está perdido, então não faz sentido, né? O que mais nós falamos? Como identificar uma organização herética, uma seita? Como é que a gente identifica? Então tem alguns pontos: desarmonia com a Bíblia, unilateralidade doutrinária, ou seja, vai atender apenas a determinados interesses, das partes em questão, nesse caso aqui principalmente da instituição. O foco da seita vai estar concentrado na placa institucional, sempre vai estar acima da pessoa de Cristo, ainda que se apresente como uma instituição cristã. Falamos mais sobre o quê? 4 modos de detectar uma seita. Quais são esses 4 modos? Aí a gente lembra das operações matemáticas. Nós falamos isso aqui, não foi? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso aqui é muito simples. A adição é o quê? Esse grupo, ele vai adicionar algo à Bíblia, à palavra. Ou seja, há algo em que eles creem além da Bíblia, além da pessoa de Jesus. E eu volto a dizer, esse algo geralmente vai estar voltado para o fundador daquela instituição, que geralmente é alguém que teve uma visão, e a partir daquilo ali, obedecendo a essa visão, a esse chamado de Deus, ele funda essa organização, essa seita. A subtração vai tirar algo da pessoa de Cristo, como por exemplo aquelas instituições que dizem que Jesus foi um profeta importante, nada além disso, não o reconhecem como filho de Deus. Então aí é o aspecto da subtração. Multiplicação, vai multiplicar as formas pelas quais uma pessoa pode ser salva, e aí vai entrar aquela questão da salvação por obras, vai entrar a questão do purgatório, e aquelas instituições que seguem à risca, ou pelo menos imitam fortemente o judaísmo, aí tem a questão da guarda da lei, tudo isso, tipo de coisas que invalidam o sacrifício de Jesus. Então é uma multiplicação, de coisas aí pelas quais a pessoa pode ser salva. E a divisão é o quê? Vai dividir o mérito da salvação, como eu já disse, entre a organização e Jesus. Mas Jesus é mais como um pretexto, o foco é na organização. Seita, nós falamos o quê? Que é um grupo religioso livre com ideias adulteradas, em relação à palavra de Deus. E uma coisa que é interessante, toda seita, uma característica forte é que ela implica censura, Ela exerce um posicionamento de posse sobre os membros, trabalha muito na base da pressão, do domínio, e o membro não pode pisar fora daquilo que é colocado. Então não há uma liberdade.
não se trabalha dentro da espontaneidade, mostrando o que a palavra diz e deixando a pessoa fazer a sua análise e ter o seu posicionamento diante de Deus. Então é algo na base de uma opressão, ela implica censura. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar algo nesse sentido. Perfil de todo líder de uma seita. São vários requisitos, características, mas eu pontuei algumas aqui. Geralmente ele reivindica ser a encarnação de uma divindade. Geralmente ele reivindica ter sido designado por Deus para uma missão extraordinária. Geralmente ele reivindica ter habilidades especiais. Então quando você está assistindo, seja na TV ou na rede social, alguma coisa que você vê aqueles anúncios, geralmente das igrejas neopentecostais, o grande homem de Deus. Então você desconfia desse negócio, porque não existe grande homem de Deus. Somos pequenos, somos falhos, O Senhor nos usa por sua infinita graça e misericórdia, mas quando você observa esse tipo de anúncio, já é para se desconfiar. Geralmente o líder de uma seita, ele tem um posicionamento sempre acima da repreensão e não pode ser contradito. O líder de uma seita, ele não aceita um posicionamento de um membro, uma discordância. Isso é visto como um desacato. Geralmente eles não aceitam esse tipo de coisa, Por que as pessoas se mantêm em uma seita, já que a coisa funciona desse jeito? Eu pontuei algumas questões aqui. Geralmente por dependência, porque muitas pessoas elas acabam se estagnando naquela situação, e aquela atuação da seita sobre ela vai trabalhar, vai de encontro, ou melhor, ao encontro das suas necessidades psicológicas. E aí vem aquela questão da mente fechada por parte de alguns, de não querer se abrir para o novo, de buscar, de analisar, de colocar um ponto de interrogação em muita coisa e dizer, não, isso aí não é bem assim, vou ver como é de fato. E não, a pessoa geralmente aceita, acata aquelas imposições. Então gera-se ali um estado de dependência, isolamento, lavagem cerebral, nós já falamos. Há também o aspecto da obrigação, porque o membro ele se sente comprometido, com o grupo. Aí tem até questões emocionais, que também financeira, tudo isso. A falta de entendimento, E tem também a questão da culpa e da ameaça, porque geralmente esses líderes de seita, eles trabalham com retaliações. Eles dizem assim, se você sair daqui, você vai ter um prejuízo muito grande. E eles levam para o âmbito espiritual, dizendo que você pode ser acometido por uma maldição, porque o seu lugar é ali, você não pode sair. Você sair, você vai estar desacatando aquele homem de Deus, você vai estar desonrando, o seu ofício, digamos assim, e vai receber uma punição por conta disso. Então muita gente, pela culpa, sentimento de culpa e por essas ameaças, ficam presas às seitas. Eu pontuei aqui também pontos comuns em uma heresia. Jesus não é o centro das atenções, e também existem outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Nós já falamos isso aqui, o aspecto lá da adição. Eles vão usar falsas e novas interpretações, e nós estamos vendo muito esse tipo de coisa. O irmão Kleber ministrou aqui domingo a respeito
de como a humanidade tem se comportado, e em cima disso, né, e ele trouxe muito bem essa questão de que muitos têm se levantado trazendo essas novas e falsas interpretações, distorcendo a palavra e apresentando um evangelho light, um evangelho acessível a todos. E nós vamos dar mais um foco nisso aqui, na parte final, dentro da temática que nós vamos estar abordando. E aí eu me lembro que a gente também trouxe apenas alguns termos, sem aprofundar, mas algumas filosofias falsas, né? E ideologias que são utilizadas na elaboração de heresias, como o ateísmo, o mormonismo, o espiritismo, o ceticismo, gnosticismo e também o esquerdismo, que é aquele que eu vou dar um foco, uma atenção mais especial nessa noite. Muito bem, então a partir desse ponto, eu me lembro que eu comentei com vocês que a gente iria falar também sobre os TJ, né, os chamados Testemunha de Jeová, que é igualmente uma seita perigosíssima, e eu coloquei aqui também alguns aspectos a respeito dessa seita. Eles negam a divindade de Cristo, eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, que é apenas uma força ativa de Deus, mas não é Deus. Eles dizem que a Bíblia que é correta é somente aquela dentro das suas versões, aquelas traduzidas por seus líderes. São contra a doação de sangue e também são exclusivistas. Nós comentamos isso também na aula passada. O exclusivismo é naquele sentido de quando a instituição diz: só tem salvação se estiver aqui, só é salvo se fizer parte da nossa organização. Então, são alguns pontos, dentre tantos outros polêmicos, a respeito dos TJ. Então vamos lá, vamos seguir aqui a partir desse ponto, é a parte que eu quero focar mais com vocês nessa noite. Heresias e desvio doutrinários no meio cristão evangélico. Vamos ler alguns textos. Eu vou pedir para alguém abrir a Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 9. Outro vai abrir em Atos 15, 24. Mateus 15, 9. Atos 15, 24. Outro vai abrir em 1 Coríntios 11, 9. 11, 19, melhor dizendo. Outro vai abrir em 1 Timóteo 4, 1. E outro vai abrir ainda em 2 Pedro 2, 1. E 2 Pedro 3, 17. Atos 15, 9. Quem pode ler para a gente? Mateus, isso mesmo. Isso. Doutrinas de homens. Tem isso dentro de muitas igrejas? Tem. Heresias. Atos 15, 24. Isso. A minha tradução diz: transtornando a vossa alma. Então,
essas pessoas aí, né, conforme o relato aí de Lucas, e ele ainda diz, né, sem nenhuma autorização. Então, homens que se infiltraram e perturbaram com palavras, ou seja, nós entendemos o que aí? Ensinamento distorcido, né, trazendo confusão e transtornando a alma das pessoas. 1 Coríntios 11, 19. Eita, olha que palavra, irmãos. Lembra do que eu falei no começo? Ah, mas é melhor a gente ficar quieto. Não. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Importa. Ele está dizendo, é importante. Não é motivo de você achar que o mundo está desabando e tal. Não. É importante quando surgem heresias, ou dependendo da tradução, partidos, no meio de vocês. Ele está falando do quê? Da igreja, né? Por que isso é importante? Para que também os aprovados, está vendo aí? Os aprovados se levantem, se tornem conhecidos em vosso meio. Então não é para ficarmos calados. E a gente compreende aí que quando coisas estranhas começam a acontecer em uma instituição que até começou com um trabalho sério e focado na palavra, se os aprovados não se manifestarem, então vai ter uma perdedeira. Aquilo ali vai caminhar, né, para uma situação de desastre. Então é preciso se levantar, sim, né, se posicionar, saber se colocar com respeito, mas com firmeza, e dizer, não, isso aí está fora da palavra, né? Isso aí não é correto. Então é necessário, é importante, o apóstolo vem dizendo. Mas temos ainda 1 Timóteo 4. Chamar as coisas pelo que elas são, né? E o apóstolo aqui está chamando de espíritos, ou melhor, ensinos de demônios. Essa também é a minha tradução, para todo e qualquer tipo de ensino contrário, desvirtuado da sã doutrina, né? Então ele diz que isso aconteceria nos últimos tempos. Esses últimos tempos pode ser uma referência aos últimos tempos da antiga aliança e da implantação da nova, mas é uma palavra que se aplica aos últimos tempos, como nós entendemos como final dos tempos, últimos dias da humanidade. Então esse tipo de coisa vai se intensificar. E aí a igreja, qual é o posicionamento? Tem que se levantar, e tem que bater de frente, e tem que se posicionar. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Está vendo aí, irmãos? Então o que uma heresia faz? Qual é o poder que ela tem? Ela destrói ela destrói, ela nega o nome do soberano, e no final a consequência é uma destruição geral, quando ele diz aí, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, se não nos posicionarmos, quando a gente pensar em acordar, já foi, né? Porque ocorre repentinamente. Ela tem um poder avassalador. E ainda em 2 de Pedro 3,17, eu vou ler esse aqui para fechar, só alguns textos, né, para a gente embasar o que estamos falando. Nós temos a palavra dizendo: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, em resumo, o apóstolo está dizendo, é para você ficar firme, é para não entrar nessas conversas contrárias e se posicionar. E lá no 18 ele vai fechar dizendo, né, cresça na graça e no conhecimento, que é uma expressão que a gente usa muito aí. Então a graça é o temor, a graça é a reverência, é o ofertar ações de graças a cada dia, né? E o conhecimento é o quê? É a busca, é a análise das escrituras, é o posicionamento. E em cima disso aqui, irmãos, eu aproveito até para dizer para vocês, cuidado às vezes com pessoas até mesmo dentro da nossa comunidade, aquela pessoa que pode chegar para você e dizer, esse negócio de teologia, sabe? Esse negócio de focar muito na Bíblia, de entrar em questões polêmicas, porque tem pessoas que vão por esse lado, né? Por esse pensamento. Isso é uma palavra negativa, é uma palavra de desencorajamento que deve ser repudiada, né? Porque quando a gente trabalha, quando a gente traz aqui alguns termos, né, dentro do que nós vamos falar, é porque esses termos são necessários, né? Quando a gente diz, por exemplo, teologia sistemática, é só uma forma de dizer, de tratar aqueles assuntos que são básicos, essenciais para quem está caminhando na fé, tratar esses assuntos de uma forma organizada, sistematizada. É daí que vem a expressão. O termo teologia é o quê? É todo estudo sobre Deus, né? Então tem gente que acha que é um bicho de 7 cabeças. Esse negócio de teologia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes tem pessoas que, às vezes até por uma infelicidade, né, quer colocar uma coisa e faz esse tipo de comentário infeliz. Então, estude. É para estudar, é para debruçar sobre as Escrituras. Esse deve ser o nosso posicionamento. Você tem aqui o pastor, tem os homens de Deus que vêm aqui, que ministram, que trazem, né, o esclarecimento, a análise dentro da palavra, mas você não pode ficar a vida toda esperando apenas por essas pessoas, né? Então, é preciso esse preparo. Tem uma instituição, eu não vou citar o nome dela, mas ela é pentecostal, e nós temos essa instituição aqui em nossa cidade, é uma instituição muito conhecida, né, em todo o Brasil, mas ela é muito famosa pela sua imposição, regras pesadas nos usos e costumes, né? Regras que são colocadas sobre as pessoas, como, por exemplo, a proibição do uso de shorts, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, as pessoas não podem ver TV, não pode ir a uma praia, não pode tomar banho de piscina, e por aí vai. Não há dúvida que essa instituição, ela tem um aspecto forte, né, de uma heresia. Por quê? Porque ela traz todos esses fardos, atua dentro de um legalismo, né, uma forma legalista de atuar, e acaba invalidando o sacrifício de Jesus, porque nós precisamos seguir no amor e na justiça, e dentro do temor que nós temos a Deus, consequentemente, nós vamos nos posicionar, porque é claro que nós vamos saber nos posicionar, porque é claro que nós temos que agir com moderação no vestir, né? Nós temos que saber nos ponderar, né? É óbvio isso, evitar os escândalos, evitar a sensualidade, né? Querer se amostrar. A gente observa muito aí hoje, né? Inclusive esses apóstolos modernos que estão tendo aí agora,
Você observa o traje dos caras, né? A calça parece que vai arrebentar, né? De tão colada no corpo, todos engomadinhos ali, se exibindo. Isso é uma exibição. Então a gente tem né? Isso vale para o homem, vale para a mulher. Você tem que saber se vestir, se portar como cristão que você é, sem sombra de dúvida. Mas quando uma instituição traz uma cartilha pesada e coloca essa cartilha acima da palavra, né? Então aí nós vamos ter um problema seríssimo, né? Muito bem, isso aqui é só a título de curiosidade, né? Porque eu estou falando sobre desvios doutrinários no nosso meio, no meio cristão evangélico, certo? Nós temos também as igrejas neopentecostais. Nós já comentamos sobre esses camaradas aqui, né, em outros momentos, e também algumas pentecostais que têm uma forma de atuar, no mínimo controversa, mas você pode observar que essa forma de atuação, né, muitas dessas características apontam para desvios doutrinários, heresias, né, uma distorção do verdadeiro ensinamento, do que a palavra diz, né? Como eu já disse, aquilo que nós chamamos a sã doutrina, ou doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, algumas questões que eu quero pontuar aqui, nessas igrejas neopentecostais. Há uma veneração ao líder da organização, ênfase na busca por prosperidade financeira, riquezas, curas, né, de problemas de saúde, como se crente não pudesse adoecer, como se crente não pudesse morrer, né? Isso é a chamada teologia da prosperidade, que é um posicionamento satânico, porque quem ofereceu, quem se posicionou, inclusive oferecendo para o próprio Filho de Deus riquezas, coisas dessa terra, foi Satanás, né? Foi ele que ofereceu os reinos deste mundo para Jesus. Você conhece lá a passagem, o episódio de Mateus capítulo 3, né? Se não estou enganado. Mas nós temos, além da teologia da prosperidade, nós temos mais. A teologia coach, que vai nessa mesma linha, né? Que você, como filho de Deus, você pode tudo. Você pode ter tudo o que você quiser. Temos a questão da continuidade apostólica. Jean já tratou sobre isso aqui. E eu fico observando que os apóstolos de hoje, diferentemente dos verdadeiros apóstolos, eles são ricos, são celebridades, são popstars, né? E não tem como comparar esses camaradas com os apóstolos da Bíblia. Então é no mínimo para a gente desconfiar, irmãos, porque não é esse o propósito, não é isso o que a palavra vai dizer para nós. O fato de se tornar um obreiro do Senhor vai trazer todas essas vantagens, né? Mas nós temos ainda objetos ungidos, copo de água. Você vê muito isso na TV, né? Isso aí isso aí é feitiçaria, irmãos, é pragmatismo religioso. Cânticos que apontam para o homem, colocam o homem como centro, né? E Deus, Jesus como servo. O nome de Jesus é uma senha para se conseguir as coisas. Atos proféticos, judaização, como nós já falamos, é um misticismo puro. Tem a questão da maldição hereditária, o cair no espírito, que nós já falamos aqui, e também as sessões espirituais, e por aí vai. Então eu não posso, pelo pouco que eu conheço e vejo nas Escrituras, eu não posso olhar para um ambiente desse, com essas práticas, e dizer que são ambientes em que Deus está operando e que tem o aval de Deus. Não há como concordar com esse tipo de coisa. E esses homens, esses líderes, esses falsos profetas descritos aqui pelo apóstolo Pedro, a sentença deles será decretada e eles irão acertar as contas com o Criador naquele grande dia, porque isso
é tomar o nome de Deus em vão. Isso é brincar com Deus. E o nosso Deus, também como foi falado domingo aqui, Ele é amor, mas Ele é um Deus justiceiro. E Ele executará a sua justiça. Muito bem. Naquela passagem, eu me lembro aqui, em que tem aquela expressão que a gente utiliza muito, né? Que vai falar lá sobre o ladrão. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Há algumas vertentes que dizem que, analisando todo o contexto ali, o ladrão, embora Satanás atua com esse propósito de fato, de matar, roubar e destruir, mas há algumas vertentes que dizem que, se você analisar todo o texto ali, né, o contexto no caso, a figura desse ladrão ali é a figura de um falso líder, né, que atua extorquindo as ovelhas, né, que atua dentro desse terrorismo psicológico, que é muito o que a gente vê hoje desses apóstolos modernos, né? E os caras estão aí, na pompa, com jatinho, né, mansões, tudo do bom e do melhor, comercializando a fé e aproveitando de pessoas, não sei se eu digo inocentes, mas que não raciocinam direito e são usadas por esse tipo de gente. E nessa linha de pensamento vai dizer que o lobo ali nessa passagem é que representa o diabo. Então você pode observar que faz muito sentido, sendo um relato ali acerca dos falsos mestres, dos exploradores, e como o texto usa a palavra corretamente, chamando as coisas pelo que elas são: ladrões. Muito bem. Eu quero falar um pouco agora sobre esquerdismo. Como eu disse para vocês, há algumas ideologias, né, que atuam também nessa questão de elaborar heresias, de confundir as pessoas, e o esquerdismo é uma delas. E eu já quero pontuar algo aqui para os irmãos: o seguinte: esquerdismo, a primeira coisa que eu quero deixar claro para os irmãos aqui, eu não estou falando de política. Eu quero que você entenda esse aspecto, certo? Eu não estou falando de política, embora a política seja um mecanismo forte, não sei se o principal, porque nós temos a política e a cultura, né? Que são dois mecanismos aí usados fortemente pelo esquerdismo. Mas não é a questão aqui de se tratar de direita e de esquerda, partidos de esquerda, partidos de direita, não é isso. Eu quero falar aqui sobre essa ideologia filosófica, política, religiosa, econômica e social anticristã. O esquerdismo, essa linha de pensamento, ela merece uma atenção especial de nossa parte. E nós vamos comentar algumas coisas a esse respeito. O esquerdismo, falando primeiramente aqui sobre a sua origem. Quando o esquerdismo surgiu, ele surgiu com um propósito. Qual foi esse propósito? Trazer para todos os seres humanos a independência, fazer com que todos os seres humanos possam se tornar livres, inclusive do divino, se tornar livres, inclusive do sagrado, de Deus, de Jesus. Não é se tornar livre como a liberdade que é apresentada pela palavra, que é a verdadeira liberdade, que tem todos aqueles que foram alcançados por Jesus. Porque a verdadeira liberdade é aquela que você pode olhar para algo e dizer: isso é ruim. Como é que o apóstolo Paulo diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é assim? Então isso é liberdade.
A liberdade não é uma pessoa que pode entrar, né, fazer parte ali de uma rave, sei lá, essas expressões que são usadas hoje, e se drogar até não poder mais, dizer assim, eu posso. Não, isso não é liberdade, isso é prisão. E o esquerdismo, ele atua com esse propósito de trazer essa falsa liberdade, né? Fazer com que o ser humano se torne independente, trazer a independência para todos os seres humanos. O esquerdismo, ele teve início lá na França, no século 17. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar sobre a Revolução Francesa. Quem já estudou isso aqui lá quem está aí no ensino médio? Sobre a Revolução Francesa. Pois é, foi lá que começou o esquerdismo, né? É claro que eu estou perguntando isso aqui, mas sabendo que na escola eles não falam o que de fato deve ser falado, né? Como realmente foi a verdadeira história. Alguns intelectuais e pensadores daquela época promoveram uma teoria, né? Começou assim, essa teoria dentro disso que eu falei, de fazer com que o ser humano pudesse se tornar livre e também mostrar que o ser humano não precisa do divino. A teoria principal que começou foi dessa maneira, mostrando que o homem por si só, ele tem a capacidade de remodelar a sociedade. Essa teoria, esse pensamento, mexeu com o povo na época e gerou a esse movimento aí chamado de Revolução Francesa, né? A sangrenta Revolução Francesa, que na época acabou com a monarquia, né? E implantou a república. E o grupo radical que liderou esse movimento tinha por nome jacobinos, né? E esses jacobinos, antes do ocorrido da Revolução, as pessoas que penderam para esse pensamento, né, e seguiram os jacobinos, nas assembleias realizadas, esses jacobinos, eles se sentavam à esquerda do rei. Eles traziam esse pensamento, essa ideia de revolucionar, né, que você vê que é um termo bem da esquerda, né, de revolucionar, a revolução. Então eles traziam essa ideia, esse pensamento de provocar essa mudança. Mas haviam aqueles que entendiam que não, que o ser humano ele precisa, ele depende de um ser supremo que criou todas as coisas. Esse grupo eram os gerondinos, né, que defendiam esse pensamento e sentavam nas assembleias à direita do rei. Então alguns dizem que foi daí que veio a ideia de direita e de esquerda, né? A tese, o pensamento que cada um defendia. E você vai ver que isso se encaixa com o que defende, né? Os direitistas, aqueles de pensamento cristão conservador, e aquilo que o esquerdismo defende. Só que o negócio se intensificou mesmo já no comecinho do século XX, a partir, né, da pessoa de Karl Marx. Então foi aí que o esquerdismo ganhou essa roupagem muito forte, né? E Karl Marx trouxe essa ideia de, por meio desse pensamento, dessa teoria perversa, implantar o paraíso na terra, o verdadeiro paraíso, digamos assim. Muito bem. Se a gente for parar para analisar, o esquerdismo ele surgiu bem antes disso aí, né? O esquerdismo surgiu no coração de Satanás, porque o esquerdismo ele tem tudo a ver com o orgulho, a exaltação do homem em querer se colocar acima de Deus, né? Então ele surgiu aí, ele surgiu com a própria pessoa de Satanás. Mas enfim, vamos lá.
Como é que o esquerdismo funciona? Ele possui 4 braços. Esses braços são as ideologias. É porque assim, são várias ideologias que formam algo que é chamado de coletivismo, né? Ou esquerdismo, coletivismo. Aí é 6 com meia dúzia. Esses 4 braços são o socialismo / comunismo, é um braço. O outro braço é o nazismo. O outro braço é o fascismo. E o quarto e último braço é aquilo que é chamado de marxismo cultural. Porque quando tudo isso aqui começou, Karl Marx, ele implantou a sua teoria, ele atuou voltado para a questão econômica. E Lenin e também, me fugiu o nome do outro lá, o bigodinho lá da Stalin, né? Foi um comunismo violento, né? Foi um comunismo avassalador, derrubando as pessoas literalmente, né? Ou provocando assim uma atitude desumana com as pessoas, como por exemplo deixando-as em campos de concentração para que ali, né, viessem a morrer desidratadas. Enfim, foi algo realizado na base da violência. E a história vai dizer que esse período aí totalizou uma média de 120 milhões de mortos, né? 120 milhões de mortos. Muito bem. Aí, quando a gente chega mais para frente, a estratégia é mudada. E é aí que surge aquilo que nós chamamos de marxismo cultural, que veio a partir das ideias de Antônio Gramsci. E também da organização, do movimento realizado ali, né, em Frankfurt, né, a chamada Escola de Frankfurt, que também foi meio que paralelo a Antônio Gramsci, e remodelou a questão do esquerdismo, atuando de que forma? Procurando atuar de que forma? Controlando a mente das pessoas, dominando por meio do pensamento, e não mais de forma violenta, pela força, por meio das armas, mas aqui, trabalhar, né, dominando as mentes das pessoas, fazendo delas verdadeiras massas de manobra. Então aí surge o marxismo cultural. Marxismo vem de Marx, e cultural, uma atuação forte agora na cultura, né? E consiste em que esse marxismo cultural? No controle e domínio das mentes. E aí, como é que o marxismo cultural trabalha? Por meio de diversas ferramentas, e muitas delas vocês vão conhecer. Eu vou citar aqui o relativismo, o feminismo moderno, que veio também da França, né, década de 60. Esse feminismo moderno é atrelado à ideologia de gênero, que eu creio que você já ouviu essa expressão, e também aquilo que é chamado de revolução sexual. Diversidade cultural, todo mundo conhece essa palavra, você escuta muito, você vê muito essa palavra na escola, né? A diversidade. E você está vendo muito isso agora, não sei se alguém está perdendo o tempo de acompanhar as Olimpíadas, mas essa está sendo a Olimpíada da diversidade, né? Da fuleiragem. Então, onde você vê essa palavra diversidade, você pode ficar atento que ali vai ter, né, muita sensualidade, muita coisa enojante. E tem também os movimentos populares, né, que o marxismo cultural trabalha com essa coisa aí da divisão de classes, né? E a esquerda gosta muito desse termo, as classes sociais. Então eles dividem as sociedades em classes, né? Trabalham mais ou menos assim. Eles têm aqueles grupos que eles dizem ser os opressores e aqueles que são os oprimidos. Então eles colocam
esses grupos para divergirem entre si, e assim fica fácil, ou mais fácil, né, deles controlarem, de se manterem no poder. Então, só para dar alguns exemplos aqui, na visão do esquerdismo, o homem é opressor, a mulher é oprimida, o rico é opressor, o pobre é oprimido, o branco é opressor, o negro é oprimido, né? Aí eles atuam com aquela conversa lá da dívida histórica. O que mais? O hétero é opressor, o gay é oprimido, e assim vai, eles dividem, né, em classes. O policial é opressor, né? O bandido é a vítima da sociedade, e por aí vai. Então, a divisão das sociedades em classes. Mas tem mais. Eles atuam também por meio da correção política. Esse movimento de correção política também é originário da escola de Frankfurt, né, que depois ganhou o nome, esse nome você vai conhecer melhor, que é o politicamente correto, né? É o politicamente correto falado. Doutrinação está presente nas escolas e nas universidades. Pautas climáticas, está na moda também aí. Você pode ver que sempre vai ter aí um anúncio, alguma coisa, né? Para você cuidar do planeta, para você fazer a sua parte, porque as geleiras estão se derretendo, é o aquecimento global, e é isso e é aquilo. E não tem nada disso. Os problemas ambientais existem, sim. Geralmente eles são problemas locais, por falta de educação, por ignorância do homem, né? Que acaba contribuindo negativamente para que rios, né, venham entrar ali em estados de decadência e outras coisas dessa natureza, mas não como eles colocam, né, usando essa pauta climática aí. Tem também o desarmamento, que faz parte do marxismo cultural. E você observa agora, por exemplo, o que está acontecendo lá na Venezuela, né? Uma fraude eleitoral, população desarmada, fica mais fácil para o ditador colocar tanques na rua, passar por cima das pessoas, usar a sua polícia, né, para prender as pessoas sem oferecer muita resistência, porque as pessoas já foram todas desarmadas, e é um plano que é algo que, né, tem ocorrido também aqui no nosso país, depois que voltou esse governo de esquerda. É uma forma como eles trabalham, né? Manter a população desarmada, que é para o cara não ter como se defender no momento que precisar. Como é que ele atua? Por meio da política, da cultura e da mídia, também usando as escolas e as universidades. Qual é o objetivo de tudo isso? Como nós já falamos, manter controle sobre as pessoas. Para quê esse controle? Para no final destruir aquilo que nós temos de mais importante, que é o quê? A nossa fé. É aqui que eu quero chegar, porque esse é o propósito final do esquerdismo. É por isso que eu disse para vocês no início, não é uma questão política, né? Quando a gente usa essa expressão, toca nesse assunto, aquelas pessoas que são doentes por questão política já acham assim, já vem lá defender o político A ou o político B, né? Tem um cara que disse um dia para mim, eu sou cristão e sou socialista e comunista, sou cristão e comunista. Aí eu falei, meu amigo, não tem como, aí é igual óleo e água, não dá liga, não tem. E fui explicar algumas coisas, né? O cara não gostou, ficou meio violento, mas não tem como, ou você é um ou você é outro. Então o que eles querem é isso, é destruir a fé cristã, a família, os valores morais e implantar uma nova sociedade. Guarda essa expressão aí, implantar uma nova sociedade. Falando sobre escolas e universidade, um alerta para os jovens, porque são locais usados como um campo de ataque à fé cristã, né?
As universidades funcionam como um verdadeiro quartel-general do comunismo. E isso não é de agora, isso é desde o regime militar. Quando o Brasil estava ali tendo o regime militar, o esquerdismo trabalhou em oculto, ou comendo pelas beiradas, digamos assim, aparelhando e colocando os seus soldados nas universidades, na mídia, acampando esses locais, né? E hoje a gente observa todo esse processo, todo esse trabalho que foi feito, um processo de imbecilização. E aí a gente chegou no estágio em que nós estamos hoje. Quando um pai coloca, e aqui tem pessoas, né, que talvez vão ingressar em uma faculdade. Quando um pai coloca um filho na universidade, ele coloca para quê? Ele coloca com o objetivo de que esse filho venha estudar e aprender, né? Sei lá, direito, matemática, filosofia, engenharia. Mas como nós falamos no início, aí quando esse filho retorna, ele retorna nada disso, ele retorna para casa um militante, desfigurado, desconstruído, né? Então, Alex, você está dizendo que é melhor não ingressar numa faculdade, numa universidade. Eu tenho um sonho de fazer tal curso, assim, de forma alguma, não estou dizendo isso, só estou dizendo que você precisa estar preparado. Eu só estou dizendo que você precisa estar alicerçado, sabendo que você vai para o campo de combate, sabendo que você vai para o campo minado, né? É simplesmente isso. Não há, eles falam muito, mas na verdade não há diversidade. O que há é totalitarismo, né? Eu me recordo aqui, eu fiz um curso, eu fiz uma pós em coordenação, eu fiz coordenação pedagógica. Não lembro bem quando eu comecei, acho que foram quase uns 2 anos. Eu sei que eu concluí no começo de 2015. E tem hora que eu lembro disso, irmãos, porque eu comecei a compreender muita coisa, a luz, né, foi clarear para mim em 2016 para frente, né, que eu comecei a adquirir algumas literaturas importantes e também acompanhando fontes importantes, né, porque tem coisa boa na internet. Tem bons canais, com gente gabaritada, gente de bem, cristã, preparada, que você acompanha ali e aprende, né? Lá atrás, um dos canais que eu comecei a acompanhar e muita coisa clareou para mim, por exemplo, foi o Brasil Paralelo, que eu acredito que é conhecido de quase todo mundo aqui, não sei. Mas isso em 2016 para frente. Por que eu me lembrei disso aqui? Eu fiz o trabalho de conclusão. Inclusive, fui levar esse trabalho, a gente foi lá para Salvador para apresentar esse trabalho lá. Quando eu lembro disso, irmãos, mas eu fico, sabe? Porque eu fiz esse trabalho, eu falei sobre como o coordenador pedagógico deve atuar, e todo esse trabalho foi embasado em pensadores esquerdistas. E a frase, inclusive, que eu usei ali como epígrafe, né? Que vergonha, meu Deus. Foi uma frase de Paulo Freire. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se fosse um pouquinho mais para frente, já com o conhecimento que eu comecei a adquirir em muitas coisas, eu ia pautar o meu trabalho em pelo menos 3 figuras. Olavo de Carvalho, Pierre-Louis de Piaget e Flávio Quintela, por exemplo, só para citar alguns nomes aqui. Eu ia arrumar uma confusão danada lá dentro, né? Eu tenho certeza disso. Então onde é que está a diversidade aí? Onde é que está? Eles não aceitam o contraditório. Tem que estar tudo alinhado àqueles, né, que fazem parte do seu sistema ali. Eles não aceitam o contraditório. Então é assim que funciona. Então, para você que vai para a universidade, quando você abrir a boca
em uma determinada aula e dizer assim, não, eu sou cristão, você pode ter certeza, o cara já vai lhe olhar diferente, né? E ali vai começar todo um trabalho de perseguição, por que não usar esse termo, né? Mas enfim, é só um alerta mesmo. Nesse novo modelo de sociedade, quero fechar antes das 9, irmãos. Nesse novo modelo de sociedade, os pontos primordiais dessa agenda, porque tem uma agenda, o esquerdismo trabalha com uma agenda. Quais são os pontos primordiais? Eu pontuei aqui porque muita coisa a gente esquece, então é bom trazer anotado. Legalização do aborto, controle da internet, extinção da família, como eu já falei, né, dos valores tradicionais, modificação do senso comum, legalização das drogas, expansão do feminismo pelo mundo, promover a sexualização de crianças e adolescentes, implantar a ideologia de gênero e o homossexualismo como coisas normais e naturais, né? Legalizar o casamento gay por todo o mundo, promover a pedofilia, o incesto, entre outras coisas. Agora eu vou entrar um pouco na questão política da coisa. Pergunta: um cristão pode ser de esquerda? Um cristão pode ser de esquerda? Não, não tem como. Um cristão não pode ser de esquerda. Por quê? Porque cristianismo e socialismo são doutrinas incompatíveis, né? Uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Isso não é agora, irmãos. Isso é desde, se você pegar lá atrás, vamos pegar como exemplo aí o Decálogo, a lei de Moisés. Tudo que está descrito ali é tudo que a esquerda odeia, é tudo que a esquerda não quer. Que você honre seu pai e sua mãe, que você ame a Deus sobre todas as coisas, né? Que você não venha pecar contra a castidade, é tudo que eles não querem. Então essa guerra não é de agora, né? As motivações são opostas, porque o comunismo vai defender tudo que é o contrário, porque ele quer a libertinagem. E a motivação do crente é outra. A minha e a sua motivação deve ter a Bíblia como regra de fé e conduta. E o papel da gente como igreja é de provocar uma transformação na cultura por meio do cristianismo, da fé cristã, né? Fazendo com que a sociedade venha deixar o pecado de lado, venha deixar a rebeldia e se tornar uma sociedade mais justa, né? Mas assim, justa no sentido de ser submissa aos padrões bíblicos e morais, porque essa expressão aqui eles também usam, né? Uma sociedade mais justa e igualitária. Então aí a gente tem que ficar atento aos termos. A motivação do esquerdista é a revolução, ele crê no manifesto comunista, transformar a sociedade por meio das ideologias. Karl Marx, podemos dizer o pai do esquerdismo, defendeu a abolição da religião, das verdades eternas, da moralidade, da família, da propriedade privada e outros pontos contra o cristianismo. Tudo isso está relatado no manifesto comunista. O socialismo, ele vai além de uma visão ateísta. É mais do que isso, ele é anti-Deus. Ele é anticristão. Agindo contra Deus, o que acontece? Tira-se todo o parâmetro do que é certo e do que é errado. Então aí todo mundo passa a ser considerado bicho. E pode acontecer de tudo. Esse é o paraíso proposto por Karl Marx, né? Não sei se você está conseguindo pegar a ideia aí. Influência do esquerdismo no meio cristão evangélico. Tem esquerdismo dentro das igrejas? Sim. Porque eles são estrategistas. Eles são anticristãos? Sim. Mas uma das formas, lembra lá do pensamento e da teoria de Gramsci, né? Trabalhar na mente. Não vamos mais com armas, vamos aqui, trabalhar na mente. Então,
eles atuam também com esse poder de infiltração, dizendo-se fazer parte daquele grupo, concordar com aquilo, mas com o objetivo de distorcer e de provocar uma transformação dentro daquela instituição, no caso, instituição cristã. E isso tem acontecido. No Brasil são dois os principais grupos que atuam, né, em nome do esquerdismo no meio religioso, provocando aí esse ativismo cultural da parte de Antônio Gramsci. A teologia da missão integral, né, a TMI, não sei se você já ouviu falar sobre ela, atuando no campo evangélico, né? E tem alguns camaradas, inclusive, bons de Bíblia. Alguns, um tempo atrás, eu até cheguei a acompanhar, mas aí quando eu percebi o caminho deles para o esquerdismo, eu falei, não, aí eu tô fora, né? No meio evangélico e no segmento católico, a CNBB, que é o C é de quê? Confederação Nacional de Bispos do Brasil, né? Eles atuam ali mesmo, sem pedir segredo, em defesa do esquerdismo, né? E não tem ninguém mais esquerdista do que o Papa atual, né? E como que eles fazem? Eles deturpam os ensinos sobre o amor, por meio de uma estratégia, né, macabra. Eles utilizam essa questão do amor para distorcer o ensino e usam a própria Bíblia, né, para implantar as suas heresias. Alguns movimentos nesse sentido que nós temos no Brasil: a União dos Evangélicos para Combate ao Preconceito nas Igrejas, Evangélicos na Luta pela Intolerância no Respeito ao Estado Laico e aos Direitos Humanos, grupos de estudo sobre raça e evangelho, teologia feminista, Movimento Jesus Cura a Homofobia, Movimento Ressignificação da Bíblia. Então eles dizem que a Bíblia está ultrapassada, né? Então eles trazem uma nova roupagem para algumas passagens e acrescentam outras. Tudo ações carregadas de ideologia cultural. Vamos lá. O esquerdismo e a Bíblia. Eu não vou ler os textos porque o nosso tempo está chegando ao fim, mas tem um texto que eles usam para dizer que Jesus foi socialista, que está lá em Atos 2, 44 e 45, e depois Atos capítulo 4, do 31 ao 35. Em Atos 2 vai dizer que os irmãos tinham tudo em comum, né? Repartiam tudo entre todos. E você já ouviu pregações, né, a respeito da igreja primitiva, como que os irmãos compartilhavam e se ajudavam ali. E Atos 4 vai reforçar isso aqui, dizendo que ninguém tinha nada como tendo sua, né, como algo próprio, mas todas as coisas eram comuns. Não havia um necessitado entre eles e todos possuíam herdades ou casas. O irmão César Francisco, né, editor da revista cristã Última Chamada, ele tem uma explicação interessante para isso aqui. Ele diz que esse suposto socialismo aqui na Bíblia, né, e que o esquerdismo usa de forma deturpada, ele diz que isso aqui aconteceu naquela época por alguns motivos. Primeiro, esses irmãos de fato, eles se doavam, eles se entregavam por aquele mais necessitado, eles faziam esse trabalho com amor, não deixava ninguém na mão. Sim, isso é um fato. Mas ele diz que aqueles irmãos, apegados à promessa, à palavra de Jesus, de que viria uma guerra naquele período, né? Porque Jesus disse lá a respeito do templo que não ficaria ali pedra sobre pedra, e aquilo ali foi algo que culminou na chamada Guerra Judaica.
E o irmão César vai dizer que esses irmãos tinham isso em mente. Então isso foi um motivo a mais que fez com que aqueles irmãos não se apegassem a bens materiais, a ficar preso ali em Jerusalém, porque a qualquer momento eles iam, né, como a gente diz, eles iam cascar fora, né? Então não valeria a pena, né, cultivar algo ali, porque eles tinham em mente uma provável fuga, né, a busca por um escape ali, porque o cerco iria se fechar. Então, esse foi um dos motivos que fez com que esses irmãos ficassem mais livres nesse sentido assim, para repartir e não ter nada, como o texto diz, como sendo seu próprio, né? E ele vai dizer também que isso tanto é verdade que depois, ele diz também que a igreja de Jerusalém foi a única que agiu assim, conforme descrito em Atos 2 e em Atos 4. E aí nós vamos encontrar em Gálatas 2, 1 Coríntios 16, eu vou deixar todo o material lá para vocês verem, 2 Coríntios 8 e também Romanos 15, nós vamos encontrar referências de outras igrejas dando um suporte para esses irmãos, fazendo coleta, né? É uma referência a isso. Então, irmãos, não tem essa história de engolir essa historinha de socialismo, não sei o quê. A igreja primitiva teve um posicionamento socialista, nada disso. A igreja primitiva teve um posicionamento do amor, da caridade verdadeira, sem hipocrisia. Deixa eu ver aqui. 7 técnicas para o absurdo usadas pelo esquerdismo. Isso aqui é importante. O esquerdismo trabalha com 7 técnicas para se aprovar um absurdo. O que é um absurdo, irmão? Absurdo é aquele tipo de conteúdo, de assunto, que quando você escuta aquilo ali, principalmente você como cristão, aquilo ali já causa aquele impacto. Você diz assim: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder com isso. Vamos dar alguns exemplos. Aborto, né? O cristão que é cristão, ele não vai concordar com o aborto, porque o aborto é um assassinato de inocentes, certo? Então isso não é um tema chocante, isso não é um absurdo. Concordar com isso não é um absurdo? É um absurdo. O que mais? Concordar com liberação das drogas não é um absurdo? É um absurdo. Concordar em descriminalizar o assalto não é um absurdo? É um absurdo. Concordar em que uma pessoa pode entrar em um mercado e fazer um arrastão ali, roubar, e quando a polícia for lá conferir, fizer uma conta, não, deu menos de R$1.000, não, isso aqui é um pequeno furto, então a justiça não vai se aplicar para ele. Isso não é um absurdo? É um absurdo, eu acredito que você concorda comigo. Controlar a internet, censurar, não é um absurdo? É um absurdo. Exigir ou trabalhar para que a polícia seja extinta, não é um absurdo? É um absurdo. Aprovar linguagem neutra, pronomes neutros, essa idiotice que tem aí, não é um absurdo? É um absurdo. Fim de escolas militares, casamento homossexual, não é um absurdo? Eu estou falando para cristão aqui, é um absurdo. Você vai concordar comigo que é um absurdo. Mas como é que eles trabalham? 7 passos, 7 técnicas. Primeiro, uma proposta que nem deveria existir, um assunto que nem deveria ser tocado, como esses que eu falei aqui, ele é colocado em pauta por alguém de renome. Então eles usam alguém, né? Alguém inclusive que não é aquele esquerdista da gema. E aí o cara vem e traz o assunto. Nesse primeiro momento vai gerar um choque. Mas aí vem um passo 2. O passo 2, o público fica assustado. Vai gerar um choque, né? E não precisa ser crente para isso. As pessoas que prezam pelos valores, pela tradição judaico-cristã, nossos antepassados, né? Não vai concordar com um tipo de coisa desse. O público fica assustado e até indignado. Mas o que acontece? O assunto já está sendo comentado. Aí vem o passo 3. O fato do assunto ser bastante comentado
aí se torna assunto, aí vem uma expressão que eles usam muito, um assunto de debate público. Nós vamos levar para o debate, vamos ouvir a sociedade. Passo 4, a partir da repetição daquele assunto, vai diluindo a análise dos aspectos assustadores sobre aquela proposta. Então já se perdeu aquele susto, aquela coisa, aquele repúdio, ele vai sendo esquecido, porque o assunto já está em debate, e está sendo repetido, e está na televisão, e está na rede social, e está na boca dos políticos. Aquele deputado, namorado, marido, sei lá o que, da Fátima Bernardes, a ex do William Bonner, da Globo, ele levou, juntamente com Orlando Silva, um projeto do incesto, né? Para que pais pudessem ter normalmente relação com filhos. Você já pensou que coisa? O que mais precisa acontecer para a gente olhar assim e falar, nossa, que coisa chocante? Mas teve isso. Passo 5. O assunto tema da proposta passa a ser comum. Virou comum, né? Foi diluído, se torna comum. Passo 6. O debate gira em torno de moderar a proposta e torná-la viável. Passo 7. A proposta é aprovada. Todos acatam como algo normal. E aí eles usam o tema lá, qual é o tema? É a diversidade. Ah, você não concorda? Respeite. Não tem problema, você precisa respeitar. Irmãos, todos esses absurdos que eu disse aqui, eles são abominação diante de Deus. E nós não temos que respeitar e muito menos concordar com esse tipo de coisa. Mas essas são as técnicas usadas por eles, as chamadas técnicas para o absurdo. E para terminar de vez, frases de amor, isso aqui é uma ironia, viu, irmãos? Dos grandes esquerdistas da história. A religião é o ópio do povo, Karl Marx. Somos favoráveis ao terror organizado, Vladimir Lenin. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais, se esses pais não forem comunistas, Lenin. Ódio ao inimigo, esse inimigo é o quê? É o cristão conservador, que impulsiona o revolucionário para além de suas limitações naturais, transformando em uma efetiva, seletiva e fria máquina de matar. Che Guevara, o grupo ativista LGBT levanta bandeiras de Che Guevara. Meu Jesus, eu não entendo, né? O cara que mais tinha, prazer em fazer paredão de homossexual e sair eliminando um por um. Aí por aí você analisa a lavagem cerebral a que essas pessoas se submetem. A principal missão dos outros povos, entenda-se cristãos, exceto os alemães, húngaros e poloneses, é perecer no holocausto revolucionário, Karl Marx. Só conseguiremos garantir a revolução mediante a mais firme campanha de terror contra os sentimentalistas da fraternidade, Friedrich Engels. Comunismo não é amor, é o martelo com o qual esmagamos nossos inimigos, Mao Tse Tung. A revolução é biófila, criadora de vida, ainda que para criá-la sejamos obrigados a deter vidas, ou seja, eliminar quem entrar no nosso caminho e nos contrariar. Frase de quem? Paulo Freire, o camaradinha que é mais falado lá na sua escola. Está na Pedagogia do Oprimido, página 233. O que será dos alunos de um professor que falava com ardor sobre a luta de classes
e hoje faz discurso pragmático, ou seja, hoje ele resolveu ensinar, o professor resolveu ensinar. Mas o que a gente deve fazer com um professor desse tipo? Questiona Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, página 35, porque não é para ensinar português, matemática, ciência, geografia e história, é para militar, é para tornar os alunos militantes. Os crimes da esquerda contra a religião cristã estavam entre os primeiros objetivos da esquerda comunista e também estão anunciados no Manifesto Comunista. Muito bem, e aqui nós encerramos essa palavra de hoje.